Olá, eu sou Sandra Martinhan, criadora do método PCA. E no método PCA nós trabalhamos com a metodologia de coaching, onde nós trabalhamos as atitudes e os resultados. Mas antes de atitude e resultados, tem várias outras coisas que, se você buscar saber o que é o método PCA, você vai entender a ponta aonde está o coaching. E eu gostaria de falar sobre a extensão do coaching. O coaching, ele deveria despertar nos seus coaches a habilidade de compartilhamento das filosofias comuns e buscar objetivos comuns. No início do desenvolvimento da psicologia, os grandes nomes hoje dela se encontravam para um café. E cada vez que havia um confronto de ideias, quando um concordava com o outro, podia-se ter certeza que em breve alguém postulava uma nova teoria. Então, o segredo do desenvolvimento do coaching é não estar somente com quem pensa como você, mas se abrir para as novas possibilidades. Há uma diferença de confusão e de conflito. Confusão provoca divisões, brigas, e conflito produz uma energia de novas ideias, porque ela nos promove para confrontos de ideias. Podemos encontrar no coaching um apoio para os indivíduos e as organizações se desenvolverem em um tempo mais curto e conseguir resultados mais satisfatórios. Sabendo que o coaching está concentrado nas metas e objetivos que o cliente escolher. Quando se fala de processo de coaching, precisa estar atento ao que importa, que são as necessidades do cliente. E cada sessão é sob medida. É preciso desenvolver a habilidade de acompanhar o modelo mental do cliente. Então, ir com perguntas prontas, com roteiros prontos, é um desmérito à competência e capacidade do cliente. O coaching, tendo essa habilidade, será capaz de estimular o aparecimento de soluções e estratégias a partir do cliente. Não é o coach que dá as estratégias, é o cliente que encontra as estratégias que ele já tem, fornecendo novas perspectivas, apoiando para a construção de suas fortalezas, sabendo que o coach é criativo e habilidoso e é ele que faz todo o trabalho para alcançar o resultado desejado. Então, quando você faz o coaching transgeracional, você aprende a acompanhar o modelo mental do seu cliente e uma coisa que é proibido, é uma coisa que um coach transgeracional nunca deverá fazer, é dar conselhos e dizer o que o seu cliente tem que fazer. Nós vamos acompanhá-lo a encontrar o que impede ele de fazer e não dizer a ele o que ele tem que fazer. E isso faz uma grande diferença no modelo de coaching transgeracional. Então, o que é o coaching transgeracional? Definir coaching não é uma tarefa muito fácil, principalmente porque ainda não temos uma regulamentação comum sobre o coaching. Seria como definir o que é amor, o que é a arte, o que é o perdão. Cada pessoa teria o seu modelo de percepção. Então, o coaching tem a proposta de ser um processo que permite que o coach desenvolva consciência, saiba fazer novas escolhas diante de um novo olhar das suas vivências e possa criar estratégias de mudança. O que buscamos com esse processo é muito mais do que ensinar, mas levar o indivíduo a aprender, desenvolvendo os potenciais naturais da pessoa, para que ela tenha o máximo resultado em seu desempenho. A palavra transgeracional, ela é composta pelo prefixo trans,
que significa mais além, ou através de. E geracional quer dizer relativo às gerações. Então, coaching transgeracional é um processo para ir além do que é transmitido de geração em geração, tanto na vida pessoal como na vida profissional. O coaching transgeracional traz uma proposta de oferecer as ferramentas bases do processo de coaching, com um olhar para aquilo que se repete de informações relativos aos fenômenos, circunstâncias que influenciam o avanço profissional e pessoal do indivíduo. Quando trabalhamos com o coaching transgeracional, levamos em conta que cada indivíduo traz consigo uma experiência intrínseca, da qual muitas vezes não tem consciência. Se os aprendizados não fossem se acumulando de alguma forma em nossas memórias, com certeza cada indivíduo ao nascer teria que começar do zero tudo outra vez. Então, algumas perguntas. Será que todas as informações que herdamos de nossa genealogia ou que passamos de gestores para gestores estão sendo pensadas? Sabemos por que defendemos ou não algumas ideias e posicionamentos? Temos consciência do porquê estamos nessa organização e não em outra? O que faz alguns prosperarem e outros não? Por que prospero e perco o que conquistei? Muitas dessas respostas podem estar no inconsciente do clã e você poderá encontrar essas respostas. Se encontrar de onde cada um está trazendo essas informações. Segundo o dicionário de psicanálise, a definição de transgeracional é o seguinte: o transgeracional é uma cadeia de transmissão de significados que passa de geração em geração e envolve ideias, mitos, modelos identificatórios e enunciados discursivos que envolvem não só o dito, mas também o que se omite por efeito da repressão, da maneira que estes enunciados adquirem na força de mandato onde a determinação é inconsciente. O inconsciente aspira a romper com isso e, portanto, guarda um eficaz potencial através da transmissão geracional. Outra vertente que participa dessa cadeia de transmissão se refere às marcas que não deixam uma representação simbólica, aquelas impressões que superam as possibilidades de transmissão psíquica e circulam em qualidade de energia não ligada que chega como herança em sua capacidade traumática. Em outras palavras, nós trazemos informações tanto da genealogia, como da sociedade, como da religião, como da cultura. E isso vai sendo imprintado, isso vai sendo marcado e nós vamos vivendo a consciência que está posto naquele lugar onde você está. E se nós pararmos para pensar a cultura organizacional, que vai além de escrever no papel qual é aquela cultura, mas a cultura que está imprintada na mente daquele que criou a organização, né, da sociedade de que você vive. Então, nós vamos poder olhar para essas influências, nós vamos aprender a pensar essas influências e nós vamos poder escolher o nosso modelo de pensar. Agora, a gente precisa levar em conta o seguinte: nós temos um programa, todos os seres humanos têm um programa. E nós não podemos pegar aquele programa e simplesmente trocar por outro programa. Simplesmente não vai funcionar. Então, eu gosto muito
de usar a analogia de computadores, por exemplo. E eu não ganho nada por isso, mas vou usar esses nomes. Por exemplo, a Apple e a Dell. Então, se você pegar o programa que está ali na Dell, que é um programa eficaz, que é um programa bom, e você quiser pegar um programa da Apple, porque se diz que é melhor, tem outras possibilidades de atuação, e você pegar ali um aplicativo da Apple e colocar ali dentro da Dell, você já sabe que a Dell não vai rodar. O programa da Dell não vai rodar. E não vai rodar não é porque a Dell não é boa, é porque o programa não está compatível com os programas do qual a Dell foi desenvolvida. Agora, se a gente pegar um Apple e quiser colocar dentro do Apple, por exemplo, um programa do Windows, um programa do Excel, nós vamos conseguir rodar esse programa ali na Apple. Por quê? Porque ela tem uma extensão que, se você colocar um aplicativo, você consegue fazer esses programas rodarem. O que não é a mesma coisa quando a gente vai para a Dell. Às vezes você consegue, dependendo da máquina que você tiver, dependendo da potência dessa máquina, também inserir alguns programas. Então, se você chega para um curso de coaching transgeracional e você simplesmente quer tirar todo o programa da pessoa e colocar um programa novo, ela simplesmente não vai funcionar. Então, nós temos alguns programas que precisam ser mantidos. E nós podemos, dependendo dos programas, da capacidade da máquina, colocar alguns aplicativos e fazer ele rodar. Dependendo do aplicativo que você coloca dentro dessa máquina, essa máquina simplesmente ela vai parar. E o mesmo acontece quando você vai fazer qualquer processo que vai trabalhar com os seus programas, com a sua cultura, com a sua história. Então, a cultura, a religião, a história, o meio que você vive, ele precisa ser entendido. Ele não pode ser trocado. Ele precisa ser dado novos significados. Ele não pode simplesmente ser jogado fora. Então, não dá para você chegar num processo e simplesmente entregar nesse processo aquilo que você acha. Não dá para você chegar nesse processo com um programa pronto de perguntas para trabalhar determinado problema. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um programa, cada pessoa tem uma história. E você precisa levar a pessoa a entender a sua história, adequar a história dela ao modelo de mundo que ela está vivendo. E não pegar esse modelo de mundo que ela vive e colocar dentro da história dela. Ela vai funcionar, ela pode rodar por algum tempo, mas daqui a pouco ela vai espanar, daqui a pouco ela vai simplesmente perder a referência da sua essência, dos seus valores, da sua história, porque fica buscando coisas que são boas, coisas que são ótimas, que estão fora dela. E aí ela não tem estrutura, ela não tem base, ela não tem base para levar aquilo que é bom para o outro. Então, ao invés de eu trazer aquilo que é bom para o outro, aquilo que foi sucesso para o outro, aquilo que deu certo para o outro, eu vou buscar nessa pessoa quais são as qualidades, as habilidades que ela tem para que ela tenha o seu sucesso, para que ela tenha a sua responsabilidade, para que ela tenha os seus resultados. É em base da estrutura dela, é em base do programa dela. Eu não vou destruir o que ela tem, eu vou construir com o que ela tem algo novo, encontrando ali o que impede ela de avançar. Então, esse é o modelo do coaching transgeracional. É assim que nós trabalhamos.
fazendo com que a pessoa potencialize aquilo que ela tem. Então, se você quer entrar nesse universo, venha com a gente. Coaching Transgeracional, Instituto Nefeste, porque Nefeste é você melhor.